Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós já fizemos a introdução sobre conflitos da vida, sobre a origem da vida. Já vimos o que a origem da vida é Deus. E ontem encerramos essa parte e hoje nós vamos ver sobre o propósito da vida é a glória de Deus. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é santificar a nossa vida, santificar o coração, santificar os nossos pensamentos, o nosso falar e o nosso agir. Tudo em nós deve ser feito para a honra e para a glória de Deus. Paulo fala aos Coríntios, por alto preço fostes comprado, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então nós somos chamados para a glória de Deus. Deus nos criou para vivermos uma vida que glorifique ao seu nome. E nós vamos ver isso através ou por meio da palavra de Deus. No livro Uma Vida com Propósito de Warren, página 19, diz assim: você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Então, nós não nos criamos. Como que, se nós não nos criamos, como que nós vamos dizer o porquê que nós fomos criados? Por qual razão eu vim ao mundo? Por qual propósito eu vim ao mundo? Então, na nossa sabedoria humana que dizemos que temos, é meio fora de lugar isso, dizer qual é o propósito para o qual eu fui criado, se eu mesmo não me criei. Então o que a palavra de Deus diz? Para que fomos criados? Isaías 43, verso 7 e o verso 21, nos apresenta, a palavra de Deus fala para nós por qual razão nós fomos criados. E a palavra de Deus diz assim, Isaías 43, verso 7, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Ou seja, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. No verso de número 21, diz, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Se nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, nosso Senhor, nosso Criador, nosso edificador, aquele que nos fortalece, aquele que nos sustenta. E nós temos que viver de uma maneira que é tudo para Ele e nada para nós. É tudo sobre Ele e nada sobre nós. Então nós fomos criados para a glória de Deus, para celebrar o louvor, a glória e a adoração a Deus. A segunda razão para o propósito da vida que apresenta que é a glória de Deus, Paulo ele afirma para a igreja dos Colossenses, para a igreja de Romanos, o porquê que nós fomos criados para a glória de Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim, pois nele, em Cristo, por meio de Deus, por meio de Cristo, foram criados todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, todas as coisas foram criadas para glorificar a Deus, glorificar a Ele. Quer pessoas comuns, quer autoridades, quer pessoas visíveis ou invisíveis, em relação a vírus e bactérias que nós não enxergamos a olho nu, quer todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Então, Paulo afirma que nele foram criadas todas as coisas para Ele e por meio dele, para a glória do Senhor. E Romanos capítulo 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A glória de Deus vem de eternidade para a eternidade. Ele deve ser glorificado.
em todas as eras, em todos os tempos, ele tem que receber toda a primazia da glória que a ele é devida. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. O homem, ele não é o centro. O nosso eu não é o centro. Nós não governamos nada. Nós não fazemos nada se não for de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto muito de ler o começo da palavra de Deus ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, que você vai vendo da criação e o homem peca, depois vem a criação do povo de Deus, e assim vai indo, e chega em determinado momento, o povo está lá no Egito, sendo escravizado. E quando Deus manda Moisés libertar o povo, ele envia pragas para mostrar ao povo egito que Deus estava no controle de todas as coisas. É interessante que lá o texto fala, e Deus endureceu o coração de Faraó. Seja pessoas comuns, sejam autoridades, nada se levanta se não for da vontade de Deus. O homem não é o centro. Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Nascemos por causa da vontade de Deus, vivemos pela vontade de Deus, vamos morrer pela vontade de Deus, e aqueles que creram em Cristo Jesus vão voltar à presença de Deus para viver na glória de Deus, porque tudo Deus é o centro. Isaías 57, verso 15 mostra justamente isso. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então você vê que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o alto, ele é o sublime, ele habita a eternidade. Ele habita no alto e santo lugar. Ele habita também com aquele que está contrito, com aquele que está abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Isso mostra para nós que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge da vontade de Deus. Aí você vai falar assim, mas e quando eu erro? Não é a vontade de Deus, é a sua escolha. A vontade de Deus é que você busque a santificação, viver longe do pecado para a glória dele. Mas quando nós escolhemos para o pecado, é as nossas escolhas. Ele não interfere na nossa escolha. Se nós queremos viver para a glória de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos viver. Mas se nós escolhemos para o pecado, vamos sofrer as consequências do pecado. O propósito de Deus não é a realização pessoal. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você venha glorificar a Deus com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você age. Os desejos mais profundos do teu coração devem glorificar a Deus. O propósito não é a realização pessoal. No livro Uma Vida com Propósito, na página 18 e 19 de Barry, ele diz, se você se concentrar em si mesmo, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Isso é lindo. Você foi feito para Deus e para a glória de Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. O propósito da vida de Deus para o cristão é que ele viva para a glória dele, para a glória de Deus. O sentido da vida
é glorificar a Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Senhor, graças te damos. Abençoe esta semana que se inicia, ó Pai. Coloque os teus anjos acampados à casa de cada um, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Como diz no Salmo 91, aos teus anjos dará ordens para que não tropece nenhuma pedra. Livra-nos do leão, da áspide e nos traga paz em todos os momentos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos.